Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin abaixo de 60 mil dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Vídeo sendo gravado depois do corte na taxa de juros. Sim, o Fed, que é o Banco Central norte-americano, cortou a taxa de juros em 0,5%. Dentro do que os economistas e o mercado como um todo estava esperando. Sim, esse cenário mudou da última quarta-feira para hoje. Nos últimos dias a gente viu a expectativa do mercado fluir do 0,25% para o 0,5%. E agora, com um corte mais forte do que seria o normal, a gente vai ter queda? Será que o Fed está correndo atrás do prejuízo e isso vai assustar todo mundo? Será que é agora que a gente cai ou não? É isso que eu quero discutir com você neste vídeo. Então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, eu vou pedir, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise. Amanhã chegou o dia, amanhã a gente vai analisar diversos ativos. Aqueles que você pediu nos últimos vídeos e também aqueles que você vai pedir neste vídeo. Então comentários estão abertos para você fazer a sua solicitação. Que ativo você quer que eu analise amanhã? Bom, o Fed cortou 0,5% na taxa de juros. Isso estava dentro do esperado desde as últimas horas, dos últimos dias, na verdade. Essas últimas 48 horas, a gente viu o mercado indicando uma maior expectativa por um corte mais forte. Isto aconteceu por conta de alguns artigos que foram liberados para a mídia, para os investidores, para os analistas, e o corte aconteceu, 0,5% aconteceu. Aconteceu por quê? Depois da fala de Jerome Powell, que discursou, na verdade ele fez uma coletiva de imprensa, como ele sempre faz nessa reunião do FOMC, ele respondeu ao questionamento mais óbvio: por que vocês cortaram 0,5%? E não 0,25%, que é o corte mais brando, o corte mais tranquilo. Em resumo, o Fed e o Jerome Powell responderam que a inflação já está controlada e caminhando para a meta, mas que o mercado de trabalho era um ponto de atenção. E para o Fed não ficar para trás, ou seja, para o Fed não confirmar que ele está atrasado, ele fez um corte de 0,5%. De olho no mercado de trabalho. Ou seja, o Fed cortou 0,5% porque o mercado de trabalho nos Estados Unidos está desacelerando. E isso é preocupante. Se ele corta 0,25%, pode ter uma retomada econômica muito lenta. E uma retomada econômica lenta pode piorar de forma absurda o mercado de trabalho e empurrar os Estados Unidos para uma recessão. Ainda vai, sim, se sustentar no mercado esse medo de: será que o Fed está escondendo alguma coisa? Isso vai acontecer e uma desconfiança pode se firmar no mercado no curtíssimo prazo. Mas do ponto de vista macro, a gente tem que entender que um corte maior pode trazer para o mercado cripto um aumento da base monetária de forma mais rápida. Os analistas entendem que o corte na taxa de juros nos tira do cenário de desaceleração econômica para aceleração econômica. A tendência é, com os juros em queda, que tomada de empréstimo, financiamento, tudo fique mais barato, porque é a taxa básica de juros. Então, a tomada de crédito fica mais barata. Isso estimula a economia, que acaba gerando mais emprego e inunda a economia, também acaba inundando a economia com mais dinheiro, que é benéfico historicamente para mercados de risco, SP500 e Nasdaq. A gente está vendo aqui SP500 em uma semana de sustentação e Nasdaq também. Ainda é preliminar, a gente está respondendo
ao movimento da reunião. Mas o que a gente pode entender no macro? Que no macro o cenário segue bullish para mercados de risco tradicionais e também para mercados de risco não tão tradicionais, que para nós é comum, é maravilha, mas não é um mercado tradicional. Criptomoedas, Bitcoin e altcoins. Então, no cenário macro, a gente pode se beneficiar, porque a gente tem catalisadores positivos, corte na taxa de juros. Eu entendo, o corte foi mais pesado, isso pode assustar um pouquinho. No curto prazo, a gente já vai discutir o assunto. Mas no macro, isso tende a acelerar a expansão monetária e até a visão do mercado para o mercado de risco. Sem falar das eleições, sem falar do último trimestre que, historicamente, é muito benéfico para o mercado de risco. Obviamente, Bitcoin e altcoins. Perfeito? Então, no macro, nada mudou. No macro, a gente se mantém extremamente bullish para o nosso amado Bitcoin e, obviamente, para o Total 3, que segue em um cenário de acumulação com ombro, cabeça, ombro inverso. Luan, peraí, o que é isso Total 3? Total 3 é o market cap das altcoins. Isso é um indicador, isso é um gráfico que pega todos os ativos, exclui Bitcoin e Ethereum, pega todos os outros ativos, soma a sua capitalização de mercado e nos traz justamente aqui qual é o valuation das altcoins. E aqui a gente segue num gráfico em tendência de alta, aceleração, queda com padrão de baixa, mas que é um padrão de baixa em um padrão maior de alta que nos traz uma movimentação neste padrão de baixa tradicionalmente de alta, ou seja, a gente está no movimento de alta, correção, alta. É isso que a gente está vendo para o Total 3. O mesmo vale para o Bitcoin. A alta, a acumulação com manutenção da faixa de 38,2 de Fibonacci. Tá? A gente está mantendo esta faixa de 38,2 de Fibonacci, o que é... Opa, pera, deixa eu subir, vamos ajustar, não vamos mostrar errado, né? 38,2 de Fibonacci se sustentando, o que segue bullish, segue nos levando a uma maior probabilidade de rompimento de topos e confirmação da bandeira de alta, que vai nos levar às extensões de Fibonacci, 100, 150 mil dólares para os próximos meses. Então, a gente tem um final de ano e um 2025 com um potencial muito bacana. Então, no macro, a gente segue muito bem, obrigado. Tanto do ponto de vista de política monetária, economia, catalisadores positivos e gráfico. A gente vai olhar semanalmente e atualizar diariamente o mercado com base nos dados agora, com os dados do mercado de trabalho. Eles vão vir atrasados, sim, mas conforme o mercado segue, a gente vai avaliar. Mas o macro nos mantém com uma visão bullish. Combinado? Estou deixando isso bem claro para que ninguém confunda o cenário macro do cenário micro. Ah, Luan, mas teve um corte maior. É um corte maior que atende a visão da maioria e que, sim, foi feito para que o Fed possa se manter à frente da curva. Ou seja, ele possa estar à frente, que ele possa também cortar menos posteriormente, porque a expectativa é, sim, de mais 0,5% de corte até o final do ano. Com 2 reuniões pode ter um corte apenas de 0,5% ou 0,25% nas próximas 2 reuniões. O que é também um movimento para trazer maior liquidez para o mercado. Então, no macro, eu sigo bullish.
mais bullish do que nunca. E no micro? No micro, este cenário de aumento pode trazer, já nos próximos dias, um medinho. Que é o medinho justamente de a gente cortou 0,5%, atendeu todo mundo, mas espera. Será que a gente não está com a economia desacelerando de uma forma muito grande? Será que a gente não está já diante de um movimento que vai nos levar a uma recessão? Esta dúvida é que pode trazer o medinho. E o mercado, ele tem, do ponto de vista gráfico, e fica muito mais fácil da gente verificar no Bitcoin, a gente tem do ponto de vista gráfico algo muito melhor para a gente se basear. Porque é sentimento de mercado. O mercado pode entender isso muito bem, pode entender isso muito mal. Geralmente, um cenário como este vai trazer um medo no curtíssimo prazo para que a economia, para que o mercado como um todo assimile posteriormente de uma forma mais macro e aí sim empurra o mercado para cima. Eu estou enxergando que o curto prazo vai seguir com duas movimentações em potencial. Que movimentações são essas? Eu tenho um cenário para o curtíssimo prazo misto e um pessimista, para que a gente veja posteriormente um cenário mais otimista. Eu vou te mostrar o que eu estou enxergando como probabilidade e entenda. Eu coloco probabilidades porque nem eu, nem você e nem o Warren Buffett sabem o que vai acontecer com o mercado. Ninguém sabe o que vai acontecer, principalmente no curtíssimo prazo. O que nós, investidores e analistas, podemos fazer? A gente traça as probabilidades e aí a gente cria planos no micro que casem com planos macro, que eu acabei de falar para você. No macro, a gente mantém o cenário extremamente bullish. No micro, a gente já tem um cenário misto pessimista para curtíssimo prazo. Para os próximos dias, semanas, a gente já tem um cenário que se mantém muito mais alinhado com o macro. Eu vou te mostrar. Lembrando, eu apresento aqui os cenários para que você conheça esses cenários. Eu não estou aqui para sequer me agradar. Então eu não vou falar para você que o mercado vai subir amanhã ou daqui a 3 horas, sendo que isso pode não acontecer. Ou só para te agradar. Inclusive os cenários que eu quero te mostrar não me agradam. Mas o mercado não está aqui para me agradar, nem agradar a você. Eu falei isso essa semana e repito, o mercado é soberano. Então o que eu estou de olho? Eu estou de olho em alguns cenários. Eu estou de olho neste cenário, que é um cenário de entendimento otimista do corte na taxa de juros hoje. É um cenário no curtíssimo prazo que realmente não vai representar este medinho. Será que o Powell resmungou de uma forma amedrontada? Será que o Powell fez uma respiração mais pesada? Será que ele sabe de alguma coisa que eu não sei? O mercado poderia nos levar sim a uma faixa superior, rompendo essas resistências, rompendo essa resistência, o que seria extremamente bullish. Mas existe um peso e eu tenho a obrigação de te relembrar quanto a ele. Tem gente que já nem aguenta mais eu falando sobre o gap de curto prazo. O gap de curto prazo, ele é extremamente importante do ponto de vista probabilístico. Probabilidade. Maior probabilidade é que gaps sejam fechados em sua grande e absoluta maioria. E eu fico pensando aqui em um cenário de manipulação, inclusive com este 0,5%. Se o mercado ele está trabalhando em uma acumulação
quanto as pessoas podem sofrer se o mercado fizer um movimento de alta e depois um movimento de baixa. Isso seria um sofrimento para muitos, não é verdade? Por quê? Quem está apostando na baixa vai ficar desesperado, vai ser liquidado, vai entrar no FOMO se a gente de fato subir neste movimento. Depois que a gente subir, a euforia vai tomar conta. Agora vamos aos 100 mil dólares, outubro vai trazer aquela valorização maravilhosa. E aí a gente tem aquela manipulação, que é, sim, acompanhada do histórico da probabilidade de fecharmos gaps em sua grande e absoluta maioria. Eu posso até traçar uma linha de tendência de baixa aqui, que pode acabar se confirmando e trazendo uma movimentação mais agressiva, mas a gente tem um gap aqui, e o gap está em 52.950. Se agora a gente começa a acelerar e o mercado depois começa a desabar, o que vão falar? Lembra? Recessão. Oh meu Deus, acabou o mundo, vamos abaixo, recessão, recessão. Os cavaleiros do apocalipse vão voltar e aí todo mundo vai em um movimento de baixa, vai ficar desesperado, vai vender. Só que o indicador de medo e ganância que eu já trouxe aqui, e se você me acompanha, você sabe do que eu estou falando, ele vai apitar medo extremo. A gente já está em medo. Provavelmente hoje eu vou atualizar isso lá no grupo geral, tá? Que grupo geral? Grupo geral do Telegram, o link tá na descrição do vídeo, é um grupo gratuito, passo muita informação. Lá no grupo geral eu vou atualizar justamente o Fear and Greed, ou seja, o índice de medo e ganância, porque ele equilibra muito bem os cenários e as oportunidades. Uma vez que a gente tem um cenário levando a uma movimentação mais agressiva, depois de um otimismo, o fechamento do gap, a absorção aqui de liquidez, combinado ao medo extremo, pode ser uma mega oportunidade. E eu vejo também um outro cenário, no curtíssimo prazo, o cenário de pernadinha para cima e porrada para baixo. O mercado fecha hoje já com um sentimento não tão bom, a gente não consegue fechar acima destas áreas de forma confirmada e aí sim a gente inicia o nosso movimento de baixa justamente para nos levar a medo extremo, captura da mesma liquidez, um ímpeto maior dos ursos. O que a gente vai ver aqui? Fechamento de gap, ursarada toda falando que vai a 30, medo extremo, captura de liquidez pelos alavancados aqui, que entraram em long aqui, aqui e aqui. Cenário também muito bacana para que a gente tenha o quê? A oportunidade de comprar barato, a oportunidade de surfar valorizações. Então o cenário, na minha humilde consideração, eu quero que você avalie se faz sentido para você ou não, lembrando que eu não estou trazendo aqui indicações de compra nem de venda. Este é um vídeo apenas educacional, onde eu mostro o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade. Mas deixa aqui embaixo o que você acha. Será que a gente vai ter este cenário pessimista de curto prazo ou um otimismo vai aparecer para depois enganar todo mundo? A visão que eu tenho é que, independente de fazer isto ou fazer isto, a gente tem, sim, o potencial de ter ainda mais uma oportunidade. E uma oportunidade que, se por acaso ela se confirmar, você deve aproveitar. Porque no macro, a gente segue muito bullish. E todo o cenário do mercado internacional, inclusive, segue bullish. Então não se engane com movimentos de curto prazo e não dê uma maior importância para o curto prazo do que para o longo prazo. Luan, você está fazendo o quê? Você pode estar se perguntando. Eu estou super comprado. Tem gente que falou para mim assim, caramba,
Então você é perma-bear, você está achando que o mercado vai ter um crash? Mais uma vez, eu falo que não. Eu estou comprado, estou posicionado, mantive caixa e estou em uma posição de hedge. Ou seja, se o mercado simplesmente subir, eu vou lucrar muito mais neste movimento. E se o mercado cair, eu vou capitalizar com esta queda que vai permitir que eu aumente o meu capital disponível para comprar no medo. Por que eu não estou nem um pouco preocupado? Estou sim atento, mas zero preocupado. Porque se o mercado subir, eu lucro. Se o mercado cair, eu capitalizo, ou seja, eu aumento a quantidade de USDTs, justamente por uma operação de proteção da minha carteira, e eu tenho ainda mais caixa para comprar ativos bons, mais baratos. Essa é uma movimentação estratégica que me permite ficar de sorriso no rosto quando muitos estiverem extremamente preocupados. E eu apresentei esta movimentação e estratégia de forma totalmente detalhada no meu grupo Prêmio, Grupo do Desafio. Você pode se perguntar, o que é isso, meu amigo careca? O grupo do Premium e Desafio são 2 grupos fechados que eu possuo no Telegram. Eles custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais baratos no plano vitalício. O que você tem acesso nesses grupos? Você tem acesso completo a tudo que eu faço. Minha carteira, meus investimentos de longo prazo, médio prazo, curto prazo, trades, estratégias por trás da construção de uma carteira para o bull market, por trás de trades de short, trades de long. Você tem acesso 100% a tudo que eu faço. As minhas aulas que te dão base para você enfrentar esse mercado tão volátil, mesmo trabalhando. Sim, nosso trabalho é facilitar o seu trabalho. Com planos de trade, planos de ação e com suporte 1 para 1 comigo. Você tem o suporte direto comigo. Você não vai falar com ninguém não, você vai falar comigo sempre. Dúvidas estratégicas, dúvidas quanto à sua carteira, quanto à sua realidade. Não é você que vai se moldar ao mercado. É o mercado que tem que se moldar à sua vida para que você tenha o benefício e não fique refém justamente do mercado. Sem dormir, sem comer, olhando o celular o tempo inteiro no trabalho, no trânsito. Isso não é investir. Isso é loucura, é torcer. E é justamente para isso que existe o Prêmio Desafio, para que você possa ter acesso a tudo, conhecimento, para fazer as coisas sem ter um infarto, sem infartar, sem enlouquecer. Investimento de qualidade, gente. É isso que eu faço. Tudo que eu entrego aqui é para que você tenha a capacidade de investir considerando todos os cenários e permitindo que você tome decisões analíticas. Como que você faz para participar do Grupo Prêmio, Grupo do Desafio? Você entra no grupo geral, o link está na descrição do vídeo. Vai lá na última mensagem. Vai ter um @oficial no FX. Clica nesse arroba e um chat que o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Mas entenda, curto prazo vai colocar volatilidade e é por isso que você tem que ter muito cuidado. Com trade mega alavancado, você tem que sim tomar cuidados com euforia extrema e com medo extremo. Se todo o mercado estiver com medo, avalia com calma. Se todo o mercado estiver com euforia, avalia com calma. Lembre-se das probabilidades e dos indicadores que são base para que a gente faça, sim, planos e tome boas decisões. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.